Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Xingou Abel Ferreira de Português de M. Nome forte do São Paulo esculacha técnico do Palmeiras. São Paulo 1x1 Palmeiras terminou com polêmica nos corredores do Morumbis. O choque rei teve muita reclamação por parte dos São Paulinos, principalmente por dois lances. Na visão dos tricolores, era para Richard Rios ter sido expulso na entrada em Pablo Maia, além do pênalti não marcado em cima de Luciano. Carlos Belmonte disparou contra Abel Ferreira no calor do momento. Safado do C, o Abel apitou para vocês, esse português de M, disparou o dirigente do Soberano em imagens que vazaram agora há pouco nas redes sociais. Na súmula do clássico, a arbitragem relatou ter sido cercada por Belmonte. Também estavam presentes alguns jogadores e o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Não sobrou apenas para o técnico Abel Ferreira, como também para toda a arbitragem escalada pela Federação Paulista de Futebol, FPF, para o choque rei de domingo 3. Safados, que pênalti foi esse, sem vergonhas, filhos da P. Vai tomar no C. Você não vai ficar em paz, desgraçados. O Abel apitou o jogo hoje, relata o árbitro Matheus Delgado Candança na súmula. Casares disse na zona mista pós-jogo que Abel não pode apitar os jogos do Campeonato Paulista. O SPFC ainda proibiu o gringo de dar entrevista coletiva depois do empate. O Somos Fanáticos está aberto a um posicionamento do São Paulo. Por outro lado, o Globo Esporte conseguiu contato com o Palmeiras, que reforçou o fato de xenofobia ser crime e estudará medidas legais contra Carlos Belmonte. Chega do Abel, presidente do São Paulo detona técnico do Palmeiras após clássico. Na noite do último domingo 3, o São Paulo ficou no empate em 1-1 com o Palmeiras, no estádio Morumbis, em clássico válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2024. Logo após o jogo, o presidente tricolor, Júlio Casares, fez duras críticas a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O dirigente protestou contra a arbitragem e apontou para a interferência do português sobre as decisões. Hoje é um conjunto desastroso. Hoje foi um absurdo, a Federação Paulista não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri, vi o auxiliar do Abel rindo e ironizando. Chega do Abel apitar jogo paulistão, afirmou. Na visão de Casares, a arbitragem errou ao marcar um pênalti para o Palmeiras e também ao deixar de marcar uma penalidade para o São Paulo. O árbitro de vídeo VAR interviu em ambos lances. Hoje foi uma vergonha o que vimos no Morumbi. Primeiro um pênalti absurdo e depois o árbitro foi ao VAR no pênalti do Luciano e se acovardou, disse. Olha, a agressão ao Pablo que quase arrebenta o moleque era para vermelho direto, ele deu amarelo, mas e o VAR? Se omitiu, acrescentou Casares. O jogador envolvido no lance com Pablo Maia em uma falta no primeiro tempo foi Richard Rios, mas nenhuma revisão do lance foi recomendada. Vamos reagir. Aqui no Morumbi não acontece mais isso. O Abel tinha que ter sido expulso, ele apitou o jogo. Ele expulsou alguém do nosso banco, completou o dirigente. São Paulo leva multa de R$5.000 por barrar sala para a coletiva do Palmeiras. O São Paulo foi multado pela Federação Paulista por vetar o uso da sala de imprensa do Morumbis para a entrevista coletiva de Abel Ferreira. O tricolor recebeu uma multa administrativa de R$5.000 pelo episódio. No entanto, cabe recurso. A FPF se baseia no artigo 48 do Regulamento Específico do Paulistão. A disponibilização de um espaço para a realização da entrevista pós-jogo é uma obrigação da equipe mandante. O Palmeiras alegou que o tricolor não lhe deu opções e por isso cancelou a entrevista. O Alviverde diz que só foi avisado do veto após a partida e que, inclusive, seu backdrop digital já estava preparado para a coletiva. O São Paulo nega categoricamente que não tenha dado opções ao rival. O tricolor afirma que apenas vetou o uso de sua sala de coletivas, como o Palmeiras geralmente faz no Allianz, mas não proibiu que outro espaço dentro da área de imprensa fosse utilizado, como ocorre no estádio palmeirense. A Abel deixou o estádio pela zona mista e ao passar, disse, não deixaram a gente falar. O Palmeiras também cancelou as entrevistas de jogadores na zona mista. Rafael Veiga foi o único a parar e sob protestos da comunicação do clube, que disse não era para falar. Artigo 48. Após o término de cada partida, os clubes deverão atender a imprensa, por meio de entrevistas coletivas presenciais, das quais necessariamente participará o treinador da equipe. Primeiro, além das entrevistas coletivas, os clubes poderão organizar zona mista para a realização das entrevistas com atletas, desde que a estrutura do estádio assim permita. Segundo,
É obrigação do clube mandante oferecer espaço e estrutura para a organização e realização das entrevistas. Terceiro, havendo apenas uma sala ou espaço de imprensa disponível no estádio, será realizada a entrevista da equipe visitante e, posteriormente, a entrevista da equipe mandante salvo acordo prévio realizado entre os clubes, que deverá ser informado à FPF com pelo menos 24 horas de antecedência da realização das partidas. Palmeiras renova contrato de Richard Rios. Contrato em 2023 após o Campeonato Paulista. O volante Richard Rios foi um dos principais jogadores do Palmeiras durante a última temporada e iniciou 2024 como titular da equipe comandada por Abel Ferreira. O nosso palestra apurou que o Verdão renovou o contrato do colombiano até o fim de 2026. O vínculo anterior era válido até dezembro de 2025. Em janeiro deste ano, o maior campeão do Brasil adquiriu mais 10% dos direitos econômicos do atleta. A cláusula estava prevista em contrato e o Alviverde desembolsou cerca de 1,5 milhão de reais, passando a ter 70% dos direitos econômicos do jogador. Na temporada de 2023, Richard Rios disputou 53 partidas marcando 3 gols e dando uma assistência. As boas atuações renderão-lhe convocações para a seleção colombiana para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. Em 2024, o volante soma 11 partidas pelo Palmeiras, sendo 8 como titular, dando uma assistência. O jogador está entre os atletas mais utilizados por Abel Ferreira no início desta temporada. Pode entregar a camisa 10 e faixa. Internacional toma decisão sobre o futuro de Maurício após proposta de 43 milhões de reais. Após uma temporada ruim, sem conquistar vaga para a Copa Libertadores, o Internacional se movimentou no mercado da bola visando um 2024 diferente. Com isso, fez uma ótima janela de transferências com nomes, mas o clube não para por aí. O presidente do clube, Alessandro Barcelos, já anunciou 8 reforços, mas vem sofrendo assédio por um jogador específico, o meia-atacante Maurício. Segundo informações de Wagner Martins, no site Gaúcha ZH, a dupla Palmeiras e Flamengo chegaram a fazer ofertas semelhantes ao Corinthians para ficar com Maurício, do Internacional. Os valores eram na casa dos 8 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. O profissional deixou claro que o Internacional já tomou uma decisão. Por enquanto, o recado para palmeirenses e rubro-negros é bem claro: desistam. Maurício não vai sair, informou o jornalista. Vale destacar que o Internacional busca 8 milhões de euros, 42,8 milhões de reais, livres na transação pelo jogador, que tem contrato com o clube até 2027. Inclusive, Maurício ainda tem o passe vinculado ao Desportivo Brasil e Cruzeiro, 20% cada, além de 10% do próprio atleta. Isso significa que o clube que quiser ficar com o jogador precisa abrir os cofres. O jornalista Simon Bianchini chegou a informar em sua conta no X, o antigo Twitter, que conversou com Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Segundo ele, o interesse é real, mas não houve conversas. Conversei com outras pessoas que garantem que é real o interesse, mas nenhuma oferta foi apresentada de forma oficial. Inter não aceita Breno Lopes, informou o jornalista. Natural de São Paulo, Maurício começou a sua carreira no Desportivo Brasil, modesto clube do interior. Porém, ainda no Sub-17 ele chegou até o Cruzeiro, onde se destacou nas categorias de base. Em 2019 passou a jogar no time principal da Raposa, atraindo as atenções de diversos clubes. Em 2020, com apenas 19 anos, o Internacional contratou o jogador em uma troca envolvendo William Potker. Dessa forma, o Colorado ficou inicialmente com 40% dos direitos, posteriormente, adquiriu mais 10%, totalizando os 50% atuais. Desde então são 159 jogos no time gaúcho, com 23 gols e 24 assistências. Na última temporada foram 48 partidas, 11 gols e 11 assistências. Em 2024 ele estava na seleção pré-olímpica junto com Endrick. Apesar do fracasso do país, teve boas atuações, com destaque para o gol da virada diante da Venezuela no quadrangular final. Após retornar ao Brasil, o jogador esteve em campo 3 vezes pelo Colorado em 2024, com um gol e uma assistência. E você, torcedor, o que você acha da situação de Maurício? Deixe a sua opinião nos comentários.